Quero saudar a igreja na graça e na paz do Senhor Jesus, mais uma vez. Dizer que nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo menção da Trindade, para que a palavra do Senhor seja ministrada em nossos corações e que possa ser recebida por nós, no intuito de sermos renovados, transformados, corrigidos pelo Senhor, de uma forma muito especial, que o Senhor Jesus tem se manifestado em meio a sua igreja através do seu Espírito. E eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de João, capítulo 7. João, capítulo 7, a partir dos versículos 37 e 38. Versículo 37 e 38. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: nos últimos dias, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Vamos ler até o 39 também. Então, isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra lida, por esta palavra que o Senhor deu à sua igreja nessa noite. E a todos, ó Deus, que têm nos assistido, que o Senhor alcance com tua palavra no mais íntimo do nosso ser, e que nós venhamos, ó Deus, sermos alcançados e restaurados pela sua palavra, alimentar, ó Deus, a nossa alma, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto muito conhecido, mas que tem um termo pouco entendido. Quando Jesus diz que do seu interior fluirão rios de água viva, é um texto bonito, mas o que de fato vem a significar fluir um rio de dentro de nós? Esse foi o questionamento que eu fiz ao ler esse texto e sendo ministrado pelo Espírito Santo para que nós viéssemos conversar hoje a respeito desse texto. Que nós venhamos construir juntos nessa noite o entendimento dessa palavra e entender o que o Senhor tem trazido para nós e o desejo dele para a sua igreja, para os seus filhos, de forma que nós venhamos alcançar esse desejo do Senhor de termos um rio fluindo do nosso interior. E para isso eu queria conversar com vocês, começando falando sobre o contexto de que tudo isso aconteceu. Bom, esse era um momento de uma festa muito importante que acontecia no contexto judaico. Era a festa dos tabernáculos, a festa das cabanas. Era a festa que durava 7 dias. Nos versículos anteriores do capítulo 7, os irmãos de Jesus têm uma conversa com Jesus e diz: Jesus, você não vai subir até a festa? Vamos sair aqui da Galileia, vamos até a Judéia para que você fale, que você pregue também e faça os milagres que você tem feito, pois como vão crer em você se você não faz os milagres no meio do seu povo? Como crerão? Então você tem que subir. E Jesus: olha, não é chegada a hora, vão vocês na frente. E Jesus permaneceu. E ele subiu depois em secreto, sozinho. E ele chegou lá, e aí o texto fala que estava no último dia da festa. No último dia da festa. E vamos falar um pouco desse contexto dessa festa. Porque ali acontecia algo muito importante, no tanque de Siloé. Esse tanque, ele era um tanque abastecido por águas correntes. Ele era um tanque que na época do rei Salomão já havia saído das fontes de Gaim um riacho que corria para dentro de Jerusalém. Diz os historiadores que na época de Ezequias, do rei Ezequias, ele fez uma grande obra. Ele construiu um arqueduto para que ele pudesse levar a água que estava na fonte de Gaim para dentro de Jerusalém, transpassando as muralhas de Jerusalém.
de forma que, se os inimigos atacassem Jerusalém, com a cidade toda murada, eles ali dentro não ficariam desabastecidos de água. E essa construção ela foi tão grandiosa, muito bem arquitetada, que ela vinha por dentro de um duto de rochas por 500 metros aproximadamente. E era por dentro das rochas, eles furaram, e ali ela saía de Siloé, e ela jorrava de Siloé, e ali ela passava e seguia o curso de volta, descendo o curso do rio. Então era uma água que constantemente estava sendo renovada. Então acontecia algo assim extraordinário, porque no dia dessa festa, no último dia dessa festa, as pessoas tinham o hábito de entrar no tanque de Siloé e se banharem nessas águas correntes. Era um ato muito comum desde os tempos dos patriarcas, de que as mulheres, depois de terem dado a luz a filhos, elas tinham o hábito de entrar no tanque, de se lavar nas águas, nessas águas correntes, para que elas pudessem ser purificadas, para que elas pudessem ser restauradas, né? E esse era o nome dado a essa imersão, esse ritual de purificação chamado mikvé. Então ali estava acontecendo isso, as pessoas elas entravam naquele tanque, elas eram purificadas e elas eram lavadas, e o seu exterior estava limpo quando elas saíam dali. E Jesus estava pregando no templo. Jesus subiu, começou a pregar no templo, falando as palavras e pregando o evangelho da salvação, e foi falando, e muitos criam, outros questionavam, e alguns queriam prendê-lo. E em meio a esse contexto também acontece um segundo fato muito importante. O fato de que os sacerdotes no último dia, pela manhã, eles saíam e atrás deles seguiam como uma procissão pessoas, e eles iam, e o sacerdote ia com um jarro de ouro. Ele ia com uma jarra de ouro, e ele chegava, pegava a água no tanque de Siloé, e eles voltavam para dentro do templo, e eles jogavam essa água sobre o altar, simbolizando o fato de que Deus nunca deixou de faltar nada para o povo. Simbolizava a presença de Deus, simbolizava a água que Deus deu para o povo no deserto, simbolizando a presença do Senhor, simbolizando que Deus é o Deus Jeová Jireh, o Deus provedor. Era comum eles fazerem, ele jogava vinho, mas exatamente no dia da festa, no último dia da festa dos tabernáculos, o sacerdote fazia isso. E muito interessante, porque agora eu vou também falar algo importante. Eu gostaria de que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Isaías capítulo 12. Peguem bem o contexto, onde o povo estava entrando para se banhar e se purificar externamente, e agora também o fato de que os sacerdotes estavam indo buscar água com um jarro de ouro para jogar sobre o altar. E no versículo de Isaías, quando eles iam buscar, eles iam cantando uma canção que estava no livro de Isaías. E esse livro, no versículo 5 do capítulo 12 de Isaías, diz assim: cantai louvores ao Senhor, porque fez ele grandes coisas grandiosas, saiba-se isto em toda a terra, exultai, jubila, ó habitantes de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio. Então, nesse contexto, se purificar no tanque de Siloé, nesse contexto onde as pessoas estavam doentes ou não, elas simplesmente entravam e se purificavam. No momento em que o sacerdote corria, com o povo cantando: o Senhor de Israel está no meio de ti, o Senhor de Israel está no meio de ti, iam lá para buscar essa água e voltava e jogava. Nesse contexto, Jesus para tudo enquanto estava pregando, e aí ele diz essas palavras que se encontram em João 37.
Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Vimos o quão importante era a água, a simbologia da água para o povo de Israel, a ponto de que fazia parte de um ritual onde o Senhor era lembrado, o Senhor era trazido à memória aquilo que Deus seu povo. E quando eles cantam essa canção fazendo menção a Isaías, Jesus diz: eu sou esse Deus, o Deus que tem água viva. Ele diz que a profecia havia se cumprido, que ele era o Senhor, ele era o Messias, ele estava ali, e se alguém cresce nele, aquele que viesse a ele, que bebesse da água, jamais teria sede. E ele também diz assim: se você crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior vai fluir rios de água viva. Não vai ser um banho superficial, não vai ser um banho externo, mas você fluirá de dentro para fora. Você será purificado, de forma que você não precisará mergulhar nessa água, porque eu serei tudo para você. E através de mim, o meu Espírito será derramado sobre a tua vida. Ah, Jesus, é maravilhoso isso. Quando a gente consegue entender esse contexto e a gente fala assim: Jesus não estava tão louco assim. Afinal de contas, ele estava feliz porque as Escrituras estavam se cumprindo, as profecias estavam se cumprindo, e aquele povo que ritualmente fazia aquilo, esperando alcançar o favor de Deus, agora tinha a oportunidade de ser lavado de dentro para fora, de não mais depender de uma fonte que jorrava sobre um tanque, mas de ter no seu interior fluindo rios de água viva. O fluir é o regar no meio da sequidão, irmãos. O fluir de um rio é trazer alimento, é trazer vida, é trazer refrigério em meio à sequidão. Jesus, ele diz: esta água da salvação estava nele. O dia chegou, eu sou o eterno no meio de vocês. Eu sou a água. Eu sou a água viva que vai saciar a sua sede. E para a gente exemplificar melhor todo esse contexto, eu gostaria de fazer uma pequena demonstração para vocês. Eu trouxe aqui uma jarra que nós compramos um tempo atrás. Essa jarra, por muito tempo, a gente achou que ela não prestava, que ela não havia sido, que ela não desempenhava bem a função a qual ela foi projetada, porque ela ficava na geladeira e ela tem um compartimento aqui na frente, que sempre, quando a gente vira, sai água. Eu vou mostrar aqui para vocês, e aí eu virava e eu tinha que sacudir para que a água saísse. Olha só, a água não sai. E aí eu falava para a Vânia: olha, essa jarra não presta, vamos jogar isso fora. E aí às vezes ela funcionava, porque de repente eu virava e ela saía água. De repente eu virava e não saía nada, e eu ficava inquieto com aquilo. Mas por que não sai água nessa jarra, Vânia? É muito estranho, ela funciona quando quer. Aí um dia eu percebi um furo na tampa. Eu percebi um furo nessa tampa e falei: por que essa tampa tem um furo? E aí eu percebi que sempre a gente pega e acaba colocando o dedo em cima desse furo. E quando a gente tampa, é claro, acontece um efeito físico e a água não sai. Mas quando você destampa, a água flui. E aí eu falei: uau, não é a jarra que está com defeito? Quem está com defeito sou eu. De repente nós não conseguimos ler o manual na caixa quando retiramos a jarra, mas enfim, nós não conseguimos utilizar essa jarra. Mas isso me trouxe uma reflexão, porque o que Jesus está dizendo aqui é justamente isso. Quando Jesus estava ali no templo, vendo todos aqueles rituais, vendo as pessoas se banharem, vendo os sacerdotes correrem pegar a água e simbolicamente cantando
que o Rei Eterno estava no meio deles. Jesus diz: eu sou esse Rei, e através de mim eu derramarei sobre vós o Espírito Santo. Irmãos, isso é grandioso demais, porque aqui tem o conteúdo, e esse furo simboliza, a jarra simboliza a sua vida, e esse furo aqui simboliza a porta que você abre quando vai até Jesus. Esse furo aqui simboliza o crer em Jesus. Esse furo simboliza você ter sede e ir até Jesus. E quando esse furo está aberto, o Espírito Santo flui dentro da sua vida e você flui. Rios de água-vida de dentro de você. Teoricamente, irmãos, existe uma pressão externa e existe uma pressão interna. Quando isso aqui está fechado, essa pressão interna ela não é interferida. Não vou entrar nas leis da física aqui falando que densidade, a força sobre a área, não vamos calcular nada disso. Mas realmente existe algo físico que explica isso. Mas na nossa dinâmica, eu quero dizer que essa pressão que existe externamente influencia diretamente internamente. E quando nós abrimos as portas da nossa alma, quando nós abrimos as portas do nosso coração, a pressão interna se equilibra com a pressão externa. Isso quer dizer que o Espírito Santo traz um equilíbrio para a nossa vida, de forma que nós conseguimos suportar a pressão externa e ainda assim contribuir com o meio externo, fluir, rios de água viva. Isso é maravilhoso demais. E aí você fala assim: nossa, hoje eu estou fluindo. Abriu a porta. Hoje eu não quero fluir. Está fechada a porta. O fato é que Jesus disse que Ele é a porta. Em João 10, 9. Ele diz que Ele é a porta e que se alguém vir até Ele e entrar nele, terá salvação. Já em Apocalipse, João diz que se Jesus está à porta e bate, se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, ele entrará em sua casa. Quem entrará? O Espírito Santo entrará. Em Apocalipse, João já fala: você tem a chave da porta. Aqui Jesus fala: eu sou a porta. Em Apocalipse, João fala: você tem a chave da porta. Porque quando você passou, quando Jesus morreu na cruz, ali a porta se abriu. Porque ali virou a chave espiritual. Ali houve vitória sobre a morte. Ali houve vitória sobre o pecado. Ali houve uma transformação. O véu do templo se rasgou. A porta se abriu. E a chave foi dada à mão de cada um. Para que aquele que quiser, que querer de fato ir até Jesus e abrir a porta, vai fluir o rio de água viva do seu interior. Porque o Espírito Santo vai entrar completamente na sua vida. Essa é a dinâmica. É algo simples de ser entendido, mas talvez difícil de ser praticado. Porque o que Jesus está dizendo é que se você simplesmente tiver disposição de ir até Ele, você terá o Espírito Santo vivendo em você. Mas por que nós não fluímos? Por que nós conhecemos a verdade? Por que nós estamos em Cristo e assim ainda nós deixamos de fluir dessa maneira? Por que esse interior nosso não flui a água viva que vai levando vida a todos que nos rodeiam? A gente tem percebido, talvez se nós fizermos uma reflexão em nós, das pessoas com quem nós convivemos, que a maioria das pessoas estão elas têm medo de desfrutar disso, das consequências de abrir a porta, das consequências de entrar e viver verdadeiramente na sua vida. Tem pessoas que estão vivendo uma vida de orgulho, onde não querem deixar o Espírito Santo convencê-las do pecado, não
Santo entre, não permita que a porta se abra, porque tem orgulho e se julgam donas de si. Tem pessoas que tão grande, que quando você vai simplesmente falar no nome de Jesus, as pessoas já te agridem até mesmo. E os cristãos? De fato, a pergunta que eu faço para você hoje é: você tem fluído água viva do seu interior? O diferencial que essa água que tem fluído tem feito? Porque uma água que flui, aonde ela chega, ela começa a trazer transformação. E a água, onde ela vai passando, ela irriga. Aonde a água vai passando, ela permite que aconteça processos nas plantas de irrigação, de alimentação, fotossíntese. Aonde a água chega, ela traz renovo para o corpo. 75% do nosso corpo é formado de água. Olha o quanto nós precisamos de água. Agora imagine alguém conseguir viver sem essa água. E a água espiritual, da mesma forma, ninguém consegue sobreviver sem essa água trazendo vida, trazendo alimento, trazendo perspectiva de um renovo, de uma transformação, de um novo momento, de uma nova vida. Tiago, lá em Tiago 3, de 11 a 12, ele diz que pode sair água doce e água salgada de uma mesma fonte? Não, de forma alguma. De uma fonte não poderá sair água doce e água salgada. Tem muitos cristãos que estão vivendo assim. Estão deixando fluir água salgada, água saloba, água que não faz bem para a saúde de ninguém, nem de si próprio. Que não consegue fluir, que não consegue transformar quem está à sua volta, que não consegue irrigar a vida do próximo. Mas tem muitos que estão jorrando água doce, água saudável, água saborosa, água que renova, água que as pessoas têm vontade de beber. Irmãos, eu faço uma pergunta para você: as pessoas que você convive, elas sentem prazer de estar próximo de você? Essa reflexão é importante, porque se as pessoas não querem estar próximas de você, talvez você tenha jorrado água salgada. E o propósito pelo qual Jesus aqui no templo fala: eu vim para que vocês não tenham mais sede, para que de vocês não dependam desse rio, vocês não dependam desse tanque, mas de vocês fluam rios de água viva. Agora eu digo para vocês, se nós não estamos desfrutando daquilo que Jesus disse, algo está errado. Porque eu creio que a Escritura não está mentindo. E eu creio que essa palavra é poderosa. Essa palavra é poderosa, irmãos. E o que Jesus disse é verdade. E nós devemos crer e viver essa verdade que Jesus disse. Se Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, se Jesus veio para que nós tivéssemos água jorrando de dentro de nós, por que nós não vivemos? A verdade é que basta nós tomarmos posição de cristãos. A verdade é que nós precisamos assumir a responsabilidade que nós temos de sermos uma fonte jorrando. A verdade é que nós devemos assumir a responsabilidade de sermos os atalaias do Senhor. E assim mesmo, quando a gente percebe que uma pessoa está sedenta, está vivendo na sequidão, está sofrendo, está angustiado à beira da morte espiritual,
a gente não só vai dizer que Jesus é a fonte da água viva, mas dizer, olha, vem aqui comigo, porque de mim flui rios de água viva. Caminhe comigo, eu te abraço, eu vou caminhar com você, eu vou conduzir você até uma vida saudável na presença do Senhor. É dessa maneira que nós podemos fazer diferença. Quando as pessoas olharem para nós e perceber que nós temos algo diferente, que de nós flui esse rio, porque em nós é o Santo de Deus. Essa é a palavra que eu gostaria de trazer para você que está aqui na igreja, você que nos assiste, para que você saiba que Jesus, Ele disse assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê, como diz a Escritura, do seu interior, de água viva. Se do seu interior não tem fluído esse rio, e se você tem vivido nessa sequidão, se você tem vivido angustiado, esperando por um pouco de água, saciar a sua sede espiritual, porque deseja ser encontrado por você todos os dias, simplesmente se achegar a Ele e dizer: eu quero. Esses dias atrás eu estava conversando com o pastor Wilson, e aí eu estava falando para ele que antigamente eu pregava e falava que Deus geralmente Ele dá 9 passos em direção ao perdido, e o 10º passo quem dá é o perdido. E ele disse: nossa, mas para você então Deus tem até feito demais, tem feito muito. Eu tenho lido um livro aqui recente, e nesse livro diz que Deus faz sempre a metade. A outra metade, quem faz é o homem. Então você foi até além. Dizer que Deus faz a metade, irmãos. Jesus, Ele veio, Ele morreu na cruz, Ele foi sacrificado, e o sangue dele verteu naquela cruz. E enquanto aquele sangue escorria naquela cruz, era dado o Espírito Santo a todo aquele que nele cresce. E isso foi instantâneo. Por isso o véu se rasgou instantaneamente, houve vitória sobre o inferno, porque enquanto Jesus entregava a sua vida, enquanto os soldados espetavam o lado de Jesus para ver se ele tinha morrido, e aquele sangue que escorria aos pés da cruz, o véu do templo se rasgou e o Espírito Santo desceu sobre a terra, poderosamente, acabando com a sequidão, trazendo entendimento, trazendo restauração, trazendo renovo espiritual a todo que em Jesus crê. Porque você tem vivido nessa sequidão? Porque você tem sofrido tanto? Se em Deus você tem um manancial à tua espera. Por que viver sedento? Se em Deus você pode ter a sua sede saciada. Na sua vida. E para você que já entregou a sua vida a Cristo, que já é essa fonte que ela jorre cada vez mais, que ela transborde em você, que ela, por onde você andar, você traga vida. Se você entrar no lar, se você entrar no seu trabalho, aonde você colocar a planta dos seus pés, que inunde o lugar, que essa fonte jorre poderosamente e que as pessoas sintam a presença do Espírito Santo através da sua vida. Porque o sentir do Espírito Santo sobre a sua vida é essa fonte que está jorrando. Cada vez que você testemunha de Cristo, cada vez que você fala do Senhor, essa fonte jorra mais forte, essa fonte alcança mais vida, essa fonte inunda lugares secos, tomados pela sequidão e pela amargura que o diabo traz. Essa é a verdade desse fluir de Deus. Tudo se cumpre em Jesus. Quando nós lemos anteriormente em Efésios, todas as coisas vão convergindo em Cristo. E é através dessa sequidão que nós temos a nossa sede saciada. Amém? Gostaria de orar com você. Senhor, eu quero em Tua presença
Ao meditar, ó Deus, nessa palavra que foi lida, ao olharmos, ó Deus, a esse contexto e entendermos o porquê Jesus falou essas palavras em meio ao templo, em meio a uma festa com um significado tão imenso para o povo judeu. Deus, naquele momento, Jesus estava profetizando que em pouco tempo o Espírito Santo estaria no meio da humanidade. Meu Deus, e esse fluir que aconteceria através do Espírito Santo traria o fim à sequidão. Espírito Santo, nós entendemos a importância que Tu tens em nossas vidas, porque Tu vives dentro de nós. E esse viver interno em nós nos faz transbordar rios de água viva, como diz a Sua palavra. E nesse momento eu clamo para que essa água alcance ao sedento que nos ouve em seu lar. Que essa água alcance ao sedento, ó Deus, que está caminhando, que está parado, que está refletindo, que está no momento de angústia, que está no momento de solidão, que está prestes a tirar sua vida, que está prestes, ó Deus, a se entregar no mundo das drogas, da prostituição. Senhor, que a Tua água alcance poderosamente e irrigue esses corações sedentos. Transforme, Senhor. Renove as nossas mentes para que nós tenhamos esse entendimento e assumimos, ó Deus, esse compromisso, assumamos esse compromisso que o Senhor nos deu, de sermos uma fonte jorrando poderosamente. Em nome de Jesus, nós clamamos assim a Ti. Alcance o perdido, Pai. Você que nos ouve, entregue a sua vida a Cristo e deixa Ele transbordar em sua vida. Restaurar por completo o mais íntimo do seu ser. Em nome de Jesus. Amém.